ela é a prova de que a nossa capacidade de cuidar, ela é infinita. Ela é a melhor amiga de tudo e de todos. Ela segue equilibrando pratos e espalhando benefícios através da sua atuação como planejadora e como um dos pilares que mantém essa escola de pé. Carla Vargas. Eu vou esquecer minha palestra. Vocês vão ter que aplaudir lá no meio, que eu vou esquecer tudo que eu estou falando. Vou começar. Bom, uma das coisas que eu busco muito na minha atuação como planejadora financeira é trazer um lugar de acolhimento, um lugar assim gostosinho para as pessoas tomarem as decisões que elas precisam tomar, né? Pensar sobre a vida e olhar para o futuro, um lugar confortável. E aí eu vou trazer um assunto aqui, né? Agora vocês já sabem, mas tem um espaço assim que ele é muito desconfortável para a gente falar sobre isso, que é o casamento. Né? E eu iria perguntar quem de vocês aqui é casado, mas eu conheço todo mundo, eu sei quem é casado, eu sei quem não é. Eu sei que vocês concordam que esse é um espaço muito desconfortável para a gente discutir finanças, então só vou seguir. E eu vou contar um pouquinho para vocês, então, da minha história e a história de alguns clientes, né? Então, eu casei com a Jaque, que está ali, que é muito tímida. Ela é muito tímida, gente. Mas é a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Eu casei com a Jaque há 9 anos. E quando a gente se conheceu, né, foi um encontro assim, de dois mundos, né, de duas geografias muito diferentes, inclusive, né, porque a Jaque veio do Nordeste, do Maranhão. E eu vim lá do Sul, do Rio Grande do Sul. A gente se encontrou aqui no meinho. A gente mora aqui em Brasília mesmo, no centro do Brasil. E quando duas pessoas se unem, elas estão trazendo as suas referências, né? Assim, as suas vivências, a história que elas têm de família, enfim, do que aconteceu até aqui. E a gente sempre conversou muito, né? Como vocês já sabem, eu gosto muito de falar. E desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre conversou muito. E a gente percebeu que a gente tinha padrões de comportamento muito diferentes. A Jaque vem de uma família que evita o conflito, né? Ah, eu não estou muito bem, beleza, amanhã eu vou dormir, amanhã a gente resolve. Na minha família, a gente vai para a porrada. Eu estou chateada, eu vou falar, eu não vou dormir triste, eu vou botar para fora tudo que está acontecendo. E profissionalmente, financeiramente, a gente também tinha modos de ver a vida bem diferentes. Porque a família dela também foi uma família que estava sempre acostumada a empreender, a se reinventar, mudar de cidade, e aí faz docinho para vender, faz camiseta para vender, começa a costurar, e todo mundo ajuda no trabalho dos outros. Ela tem 3 irmãs. E na minha família, outra coisa. Meu pai concursado, a vida inteira concursado, trabalhou no mesmo lugar, se aposentou no mesmo lugar. A minha mãe, toda a minha infância e toda a minha adolescência, ela trabalhou no mesmo lugar. Eu nem sabia que as pessoas trocavam de emprego, faziam transição de carreira, essas coisas aqui que a gente está conversando, não fazia parte da minha realidade. E aí, quando a gente vai casar com alguém, né, e a gente vai juntar esses dois mundos, a gente acaba percebendo assim, o que a gente vai trazer, né? Que a gente vai trazer para essa construção, o que a gente vai ter que deixar de fora, né? Eu sou uma pessoa que, eu vim de uma realidade de escassez e eu preciso lidar com isso. Eu acho o tempo inteiro que o dinheiro vai acabar. Ou eu vim de uma realidade que eu sempre tive tudo e aí eu não sei lidar com limites, né? O que é que a gente está trazendo? Eu já pagava as contas, eu sempre paguei as contas, eu morava sozinho. Isso é uma coisa fácil para mim, isso é uma coisa difícil. E uma coisa que me deixa feliz nos meus atendimentos individuais é quando eu tenho a oportunidade de deixar a pessoa aí com um plano de ação super simples, que é, chega em casa e conversa com o teu parceiro sobre isso que tu está falando aqui. Porque, às vezes, a pessoa está trazendo uma coisa que é super relevante ali na vivência dela, na forma como ela vê o mundo, e a pessoa que está em casa dividindo a vida com ela não sabe disso. E eu fico mais feliz ainda quando eu tenho a oportunidade de atender as duas partes. Quando eu tenho a oportunidade de atender um casal e ouvir os dois lados e entender o que cada um está vivenciando, o que cada um está trazendo para essa relação. Eu vou contar para vocês os casos de alguns clientes meus. Vocês vão perceber que os nomes
e alguns detalhes das histórias, eles são falsos, para a gente garantir a privacidade dos meus clientes, né? Não vou expor ninguém aqui. E vou contar também um pouquinho da minha vida, né? Então, quando eu e a Jaque, a gente foi morar juntas, eu pedi demissão de onde eu trabalhava, e a Jaque trabalhava numa empresa. Então, a gente teve um combinado financeiro de como as contas seriam divididas. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar. A gente sentou, conversou de novo. Vocês já sabem que a gente conversa, né? O tempo inteiro. Vai cansando de ter tanta DR, a gente conversa o tempo inteiro. E aí, a gente mudou o combinado. Não, agora, né, as duas trabalhando em empresas, a gente mudou o combinado. Aí, depois, a Jaque saiu da empresa onde ela trabalhava e foi empreender. Bora conversar de novo. Bora rever se está funcionando. Depois, eu saí da empresa onde eu trabalhava e fui empreender. Virei planejadora financeira, não sei se você sabe. E a gente reviu os nossos combinados, né? Todas essas vezes a gente sempre conversou sobre o que estava e o que não estava funcionando. E eu quero contar para vocês o caso de um casal de clientes que eles perceberam que o combinado que eles tinham não fazia mais sentido no momento que eles estavam. Então, meus clientes foram a Thaís e o Lázaro, e eles queriam comprar uma casa em Salvador. E aí eles me procuraram para a gente planejar a compra dessa casa, né? E durante o planejamento financeiro, a gente foi vendo que, para o Lázaro, eles tinham um plano, né? Ah, cada um bota tanto dinheiro, a gente vai fazer dessa forma, vai construir a casa em tanto tempo. Mas o Lázaro ficava angustiado com isso, porque ele não estava com um contrato ativo, permanente lá com a Globe, e aí ele não sabia quando é que ele ia fazer muito dinheiro de novo. E a Thaís estava lá de boa, né? A carreira dela assim, mais estruturada. E aí eles foram conversando, a gente foi conversando sobre isso no planejamento financeiro, a gente testou, viu que o mês não estava fechando muito bem. Eles levaram esse assunto para a terapia. E aí eles perceberam que esse plano ele era mais importante para a Thaís do que era para o Lázaro. Porque a gente sabe que o planejamento financeiro ele não é só sobre números, ele não é só sobre dinheiro. Então, a Thaís percebeu que ela sentia falta de ter um lugar próprio, de ter uma casa própria, ela precisava disso. E o Lázaro, ele estava muito mais preocupado com a carreira dele, e ele estava tranquilo em relação à moradia, porque ele sabia que tinha a casa da mãe dele no interior da Bahia, que um dia ele ia herdar essa casa e para ele estava tudo bem. E aí, com o planejamento financeiro, com a terapia, com tudo junto, eles decidiram mudar os planos. A Thaís decidiu focar mais financeiramente, aportar mais para esse plano de comprar a casa. E o Lázaro foi focar na carreira dele, buscar um contrato aí permanente com a Globo, com a STB, né? E se reestruturar. Teve um outro casal de clientes que eu atendi também, que elas perceberam durante o planejamento financeiro que o combinado delas não parava em pé. Elas achavam que estava tudo bem, né? Minhas clientes eram a Ludmila e a Bruna, e elas queriam morar nas Maldivas. Elas estavam com esse plano assim super claro e elas já chegaram no planejamento financeiro assim, ó, com a planilha bonitinha. Aí tinha um investimento, ó, o dinheiro que está nesse investimento é o dinheiro das Maldivas. Cada uma botava 30% do que entrava. E aí a Ludmila ganhava um pouco mais. Um pouco mais. E como ela ganhava um pouco mais, ela também pagava mais contas da casa. E durante o planejamento financeiro, ela foi contando, a gente foi olhando o que tinha acontecido nos meses anteriores, e ela percebeu que ela estava tirando dinheiro da reserva pessoal dela, porque elas tinham tudo certinho. A reserva pessoal de cada uma, a conta separadinha, era só esse investimento que era lá juntinho. E todo mês ela acabava tirando dinheiro da reserva, mesmo sendo a parte do casal que ganhava mais. E aí a Bruna viu isso e a Bruna falou, não, gente, tá errado, não é isso que eu quero. Né? A gente está junto, nosso plano é um plano conjunto, mas eu estou aqui abastecendo a minha reserva, mesmo ganhando menos, e tu está tirando dinheiro da tua reserva? Vamos resolver isso aí. E aí elas resolveram, né? Elas reviram o acordo aí das contas e estão agora com um plano maravilhoso em dia para ir morar nas Maldivas, está tudo certo. Às vezes, na minha atuação como planejadora, eu também tenho um papel de conciliação. Porque, às vezes, a gente vai atender um casal que está cada um numa página. Né? Tem uma pessoa que está ali lidando com um problema, o outro está lidando com outro problema, um não tem noção do que está acontecendo na vida do outro. E eu atendi, então, um casal que foi a Giovana e o Bruno. Eu comecei atendendo o Bruno. E o Bruno me contava assim que ele ficava chateado, porque a Giovana, embora ela tivesse uma carreira assim super estabelecida, ela parou de trabalhar, saiu do mercado por um tempo,
para cuidar dos filhos, a Tati e o Bliss. E aí, ela ficava sempre pedindo dinheiro. Ele trabalhava, né, estava ali trabalhando, fazendo hora extra para pagar as contas, e ela sempre vinha com uma necessidade nova. Ah, amor, a gente precisa trocar o tênis das crianças, a gente precisa se preocupar que o Bliss está indo para a creche daqui a pouco, a gente precisa fazer festa de aniversário. E ela sempre vinha com isso e ele me dizia assim, ó, ela só traz demanda para gastar dinheiro. Ela não entende que não está dando, que eu não estou ganhando o suficiente. E aí eu comecei atendendo ele, né? E a primeira coisa que eu falei para ele é, olha, a gente tem que trazer a Giovana para essa conversa. Ela precisa se sentir parte do planejamento. Ela precisa entender o teu lado, ela precisa entender o que está acontecendo e ela precisa também te explicar de onde surge esse tanto de demanda, por que ela precisa de tanto dinheiro. E aí a gente trouxe ela para a conversa, a gente criou um grupinho de WhatsApp, foram um dos meus primeiros clientes. E aí ela ficou muito feliz assim, de poder participar, de se sentir parte disso, de ser ouvida, de ver os números, porque ela também estava ali trazendo as demandas, mas ela não tinha clareza de quanto dinheiro realmente tinha na conta. Então, eles conseguiram, né? Nós três, a gente sentava, olhava o orçamento juntos, a gente entendia as prioridades da família, e eles começaram também, se ajustaram, começaram a olhar as prioridades juntos, começaram a entender o que podia cortar, o que não podia cortar, e estão super bem agora, compraram uma casa, estão reformando. E um terceiro ponto assim que eu observo que acontece muito na minha atuação como planejadora financeira é a possibilidade de eu enxergar o que não está sendo dito, né? De eu perceber o que está ali, o que essas pessoas estão trazendo, que não necessariamente elas estão falando, que não necessariamente os números estão falando. E eu tenho a oportunidade de estar perto dessas pessoas, né? Eu fico feliz, assim, você sabe. Eu fico muito feliz de fazer parte da vida dos meus 130 clientes e de saber coisas sobre a vida deles, né? Então, hoje, eu sei que a Elisa está saindo de férias e ela está muito feliz por isso. Eu sei que a Ingrid já fez as marmitas da semana inteira e está preparada para enfrentar a semana que vem. Eu sei que o Tarcísio está ansioso para saber quanto que vai vir de comissão esse mês. E eu sei de tudo isso porque eu me importo com todos eles. E a profissão de planejadora financeira me fez perceber que eu podia trabalhar para ser quem eu sempre fui, que é essa pessoa que se importa, que, como a Muri falou, essa pessoa que é a melhor amiga de todo mundo. E eu pude perceber nessa profissão que a quantidade de pessoas que cabe no meu coração é infinita. Gostei desse palco, eu vou ficar mais um pouquinho. Além dos meus 130 clientes, né, que já foram citados, tem mais 270 pessoas assim, que estão muito dentro do meu coração. E 120 delas estão aqui. E eu queria dizer, gente, que é muito bom poder estar perto de vocês. É muito bom poder acompanhar vocês na escola. Eu estou assim emocionadíssima com as palestras que vieram antes da minha, porque a gente passou esses 2 dias juntos, mas eu não tinha visto as palestras todas, e aqui está todo mundo feliz, todo mundo concordando. E eu pude olhar para vocês enquanto eu palestrava, e isso foi muito, muito, muito bom. E o pessoal que está mais aí atrás, pessoal da turma desse ano, que eu ainda não dei oi para vocês, assim, é porque eu estava nervosa, né, que eu tinha que cantar, eu tinha que palestrar. Mas é muito, muito bom poder estar perto de vocês, poder acompanhar a caminhada de vocês. E eu sinto que a minha carreira ela começou há muito pouco tempo, né? Minha carreira como planejadora eu comecei em 2022. E eu tinha dúvidas assim muito básicas, né? E eu falava com pessoas, eu dizia, Maria, como é que tu cobra do endividado? Eu tinha essas dúvidas que eu vejo todo mundo tendo, né? O que eu vou oferecer num planejamento financeiro? Como é que vai ser? Como é que vai ser uma proposta, né? Felipe aí já desenrolou a dele. Eu ficava assim angustiada, querendo saber tudo isso. E eu encontrei essa galera que eu tive a honra de ser acompanhada, ser muito acompanhada no início, e de agora poder acompanhar tanta gente. E aí, quando eu vejo o pessoal da turma desse ano que fala, eu fiz o meu primeiro papo, eu falo, é isso, bora, porque eu sei, gente, é assim, eu sei que é um grande desafio, e eu fico feliz demais quando vocês contam, sério, quando vê assim, ó, vou fechar o 10º cliente, e eu falo, tu vai voltar aqui, tu vai me contar que tu fechou o 10º cliente, e a gente vai comemorar.
Porque é isso, é por isso que a gente está aqui. Né? É para a gente se apoiar. Vocês todos estão aplaudindo, todo mundo está sendo muito lindo. E muito obrigada. É um prazer estar com vocês.